Um equívoco muito comum, principalmente quem está começando em análise de dados, é achar que tem que compreender absolutamente tudo antes de criar um gráfico como esse. Aqui na DSA não usamos essa abordagem, nós fazemos o contrário. Primeiro você aprende a interpretar o gráfico, depois você entende os detalhes subjacentes em torno de toda a interpretação. Ou seja, primeiro a big picture, olha para a visão geral, depois você vai entrando nos detalhes. E é isso que vamos praticar até o final do curso. Então, se alguma coisa não parecer muito clara agora, não é para entrar em desespero, é só aguardar, porque a cada projeto você vai construindo o conhecimento bloco a bloco. É a estratégia que adotamos aqui na DSA e que, em geral, os alunos gostam bastante, porque primeiro você tem uma visão geral, depois você entra nos detalhes. Muitas pessoas, com base naquilo que nós aprendemos, inclusive, em nossas infâncias, primeiro querem aprender tudo, como se fosse possível, né? Claro que não é, mas querem aprender tudo, todos os detalhes. Depois eu aprendo a criar um gráfico e interpretar. Essa estratégia, em geral, não vai funcionar ou vai levar tempo demais. Então, continue comigo. Próximo item, Boxplot. O que o Boxplot nos diz? Já tenho aqui para você também material de referência. Olha lá. Isso aqui é um Boxplot. Ele vai nos dar o valor mínimo, o Q1, que é o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, a média, quando incluirmos, o Q3, que é o terceiro quartil, e o valor máximo lá em cima. Essa distância entre o Q1 e o Q3 é o que nós chamamos de amplitude interquartílica, ou intervalo interquartil, como também é chamado. Esse gráfico aqui, esse boxplot, está na vertical. Pega ele, deita, joga para a horizontal, a interpretação é exatamente a mesma. O que nós podemos obter aqui de insights sobre esses dois boxplots? Primeiro, eles são inversos. Concorda comigo? Um boxplot de uma variável é o inverso em relação à outra. Como assim, querido instrutor? Observe, aqui no gráfico verde, veja que eu tenho essa linha do meio da caixa, que é a mediana, bem para cima. E eu tenho a maioria dos registros abaixo da mediana. No outro gráfico, é praticamente o inverso. A mediana está bem para baixo e a maioria dos valores está acima da mediana. Isso aqui é só interpretação. Eu não estou comparando as variáveis, ok? Estou apenas interpretando e mostrando para você que há uma grande diferença entre os boxplots. Basicamente, o que nós queremos aqui, primeiro, antes de tudo, é identificar outliers, valores extremos. Eu tenho valores extremos para a variável CDI? Sim, eu tenho, esse pontinho desgarrado aqui. Ó. É um valor que foge completamente da distribuição dos dados. O outlier, em geral, é um problema que tem que ser tratado por você. O outlier vai influenciar no cálculo da média, vai atrapalhar a criação de modelos de machine learning, vai atrapalhar a aplicação de técnicas de análise. Para outra variável, que é o número de horas de treinamento, também tem outliers. Tenho muitos, por sinal. O que, em geral, reflete um problema. Eu não posso assumir que o outlier é sempre um problema, ok? Pode ser um comportamento válido, só que eu tenho que interpretar e, a partir daí, tomar decisões. Por exemplo, se eu quiser calcular a média de horas de treinamento, eu devo considerar os outliers? A média ela é totalmente influenciada pelos outliers. Qual é o conceito de média? Soma os valores e divide pelo número de valores, não é isso? Média aritmética básica, que aprendemos lá no início do ensino fundamental. Então, se eu tenho 10 valores, somo os 10, divido por 10. Pronto, tenho a média. Se eu tenho valores extremos, a média é afetada pelos outliers. Então, se eu quiser calcular a média de horas de treinamento, eu devo considerar os outliers ou não? Eu não sei ainda. Daqui a pouquinho chegaremos a essa conclusão. Talvez o ideal seja remover os outliers para então calcular a média ideal de horas de treinamento. Se você observar aqui em cima, nesse resumo, veja que a média é de 65 horas, não é? Mas essa média está afetada pelos outliers. A média será maior ou menor? Eu tenho que retirar os outliers para ter um valor bem mais razoável. Veja que a mediana, que não é afetada pelo outlier, é de 47 horas. Ou seja, 47 horas em média é, na verdade, quanto tempo as pessoas gastam no treinamento, e não 65 horas, porque a média é afetada pelo outlier. Veja que é uma interpretação que estamos fazendo com relação às estatísticas, que são estatísticas básicas, aliás, que fazemos, que calculamos durante a análise descritiva dos dados. Então, o que nós queremos no boxplot? Identificar outliers em primeira instância, ok? Claramente, nós temos outliers nas duas variáveis.
Outra coisa importante, você vai observar, é que os box plots, quando na horizontal, eles seguem o comportamento da variável lá no histograma. Por isso que é bom colocar assim, dessa forma, porque você percebe que o histograma é complementar àquilo que nós temos no box plot. Lá em cima, nós temos o histograma verde com a maioria das variáveis aqui em 0,9, próximo de 0,9, maioria dos registros, não é? Pois bem, isso está representado no box plot, corretíssimo. Na variável rosa, a maioria dos valores do lado esquerdo, representado também no box plot. Essas caixinhas aqui no histograma, bem do lado direito, representam os outliers, como vemos no box plot. Em geral, eu uso muito o histograma e o box plot para verificar se a variável segue uma distribuição normal, para avaliar se eu tenho alguma anomalia, para avaliar se eu tenho valores outliers. Eu poderia, claro, chegar a essa conclusão apenas olhando para essa tabelinha de estatísticas. Como não é muito agradável ficar olhando para essa tabela, né, ter que dedicar um tempo e tal, é muito mais fácil você interpretar gráficos. Então habitue-se a fazer isso. Não é obrigatório usar os gráficos durante a análise exploratória, mas é altamente recomendável. O nosso cérebro trabalha muito melhor olhando para uma imagem, para uma figura, compreende muito melhor os conceitos. Ok? Bom, uma pergunta aqui interessante. As variáveis apresentam um comportamento coerente? Sim, ambas apresentam. Eu não tenho um valor de outlier assim tão absurdo. Claramente eu tenho, no caso do CDI, a média bastante alta, o que provavelmente representa que as pessoas vieram de cidades com alto índice de desenvolvimento. Para as horas de treinamento, a grande maioria consegue concluir o curso no número menor de horas, mas eu tenho algumas pessoas que levam um pouco mais de tempo. Nada absurdo. As duas variáveis seguem um comportamento razoável. Só que eu tenho que confirmar se as variáveis seguem ou não uma distribuição normal, para que eu possa escolher algumas técnicas que eu vou usar mais à frente. No próximo vídeo, vamos então checar a normalidade das variáveis. Antes disso, eu peço que você leia aqui os parágrafos que nós colocamos para você. Tem aí no material de referência, para você saber o que é a curva da normal e como interpretar o box plot. E então encontre comigo no próximo vídeo. Até lá!